Mateus, capítulo 25. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Gostaria de convidar você a participar desse estudo, Mateus, capítulo 25. E, gentilmente, pedir para você dar uma leitura neste capítulo inteiro, meditar nele, pensar bastante, orar sobre esta palavra. Depois, volta aqui no vídeo e confira nossos pensamentos, comentários e impressões. Você lembra que no capítulo 24, o Senhor Jesus estava respondendo ali, assentado no Monte das Oliveiras, estava respondendo a perguntas dos seus discípulos. Lembra quais eram as perguntas? Eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu então aqueles sinais que nós vimos no estudo passado do capítulo 24 de Mateus, em que Jesus falou: o dia e a hora ninguém sabe. E ele falou: fique atento aos sinais, vigiai. E o Senhor disse que haveriam algumas dicas, alguns sinais que você iria perceber que estaria chegando então o fim do mundo, a vinda do Senhor. E ele falou sobre terremotos, fomes, falou sobre coisas que iriam acontecer que você poderia perceber, pestes e outras coisas que indicariam que o final estava próximo, que ele está às portas. E no capítulo 25, então, ele continua a responder estas perguntas dos discípulos. E ele aqui fala a respeito de uma cena, ou de algumas cenas, ele antecipa cenas futuras que vão ilustrar para nós os acontecimentos dos últimos tempos e também vão nos alertar. O Senhor mostra então, ele diz, naquele tempo, no futuro, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens e ele, assim, mostra uma qualidade de 5 delas e um defeito grave das outras 5. As 10 estavam aguardando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa e aparentemente no mesmo lugar. Então o Senhor chama 5 delas de prudentes e 5 de loucas. As 10 estavam aguardando o noivo. E o que fazia a diferença entre 5 que são prudentes e 5 que são loucas? A diferença, o Senhor fala aqui, que as prudentes tinham azeite de reserva. Todas tinham lâmpadas. Mas o que diferenciava as loucas das prudentes eram que as prudentes carregavam consigo azeite de reserva. Então aqui nós vamos ver neste capítulo que vai haver uma demora. Eu quero que você se atente a esse fato. Vai haver uma demora. O Senhor, toda vez que ele fala que ele vai voltar, ele diz assim: eis que logo venho, eis que breve venho. Vigia, porque você não sabe a hora que eu vou voltar, diz o Senhor. Mas aqui, no versículo 5, fala, tardando o esposo. Fala dessa demora, essa suposta demora.
Elas achavam, bom, vamos dormir, porque ele está demorando muito. E aqui diz que todas adormeceram, às 10. No versículo 6, mostra que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E o versículo 7 diz que todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aí a gente vê uma conversa, as loucas se dirigindo às prudentes, falando, dá do seu azeite para nós, porque a nossa lâmpada apagou. E as prudentes falaram, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai-o para vocês. E elas se ausentaram da posição que estavam para ir procurar o azeite. E nesse exato momento, diz a palavra no versículo 10, chega o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Esse é um ponto importante para você notar. Fechou-se a porta. Mas a gente vê o diálogo das loucas com as prudentes. Agora, as loucas vão se dirigir ao Senhor Jesus, o esposo, o noivo. Diz assim, elas disseram, Senhor, abre-nos, estavam atrasadas. E ele respondendo disse, não vos conheço. E no versículo 13, o Senhor, então, fecha essa parte da ilustração dizendo, vigiai, esteja atento, como diz aí no popular, esteja esperto, porque você não sabe nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que é a lâmpada? Interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, nós vamos ver no Salmo, capítulo 119, versículo 105. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a gente vê aqui nesta ilustração do Senhor, nesta descrição de uma cena futura, real, que haverá de acontecer, o Senhor diz, todas estavam com lâmpadas. Ou seja, todas tinham a palavra de Deus nas suas vidas. E todas esperavam o Senhor Jesus achando que iriam com ele para as bodas, que é o casamento de Cristo e a igreja, conforme ensina a palavra do Senhor. E também fala, né, desses jarros, fala que elas carregavam essa vasilha com o óleo. O que é essa vasilha? Sou eu, é você. No capítulo, a palavra de Deus fala, né? Que no capítulo do 2 Coríntios 4:7, diz que nós somos vasos de barro, que em nós está a presença do Espírito Santo. Então, o óleo representando o Espírito Santo, representando a luz do Senhor, representando comunhão, representando a luz acesa. Por quê? O óleo, né, na história antiga, onde eles acendiam as lâmpadas, acendiam os lampiões com combustível, né? E no caso aqui era, nesse tempo antigo, o óleo. Se não tiver o óleo, não adianta ter a lâmpada, porque o escuro vai continuar escuro. Você não faz nada com uma lâmpada sem o óleo. Não haverá iluminação.
Mas você veja aqui que elas só sentiram falta de precisar de um óleo adicional quando elas tiveram que usar as lâmpadas, porque está escrito aqui: à meia-noite ouviu-se um grito. Meia-noite na palavra de Deus, em outras passagens você vê que meia-noite é hora de mudança, né? Meia-noite, quando deu meia-noite, algo novo ia acontecer, ia haver uma mudança de situação. Para quem é prudente, ia ser uma mudança para melhor, mas quem é louco vai ser uma mudança para pior. Então, aqui está falando do arrebatamento, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E é impressionante que eu não sei se essa porcentagem de 50% se relaciona ao que realmente irá acontecer. E eu fiquei pensando, por quê? 50% das pessoas que acham que vão subir com Jesus no arrebatamento, na verdade, vão dar com a cara na porta, literalmente, porque a porta vai se fechar. Jesus falou que, como nos dias de Noé, nos dias de Noé não tinha controle sobre a porta, porque foi Deus que fechou a porta. Então, as pessoas só deram conta que elas tinham que estar do lado de dentro a hora que a água começou a subir, elas estavam se afogando. Então, elas queriam bater na porta e entrar, mas Noé não podia fazer nada, só Jesus, só Deus poderia fazer algo. E o Senhor fechou a porta e não abriu. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e fecha a porta e ninguém pode abrir. Então, neste caso aqui, essas senhoras que estavam desapercebidas, imprudentemente, não estavam na obediência, não estavam na luz, iluminando com seu azeite, com a sua lâmpada acesa, embora achassem que estavam ali na mesma condição das outras, elas não estavam. E ao chegar o noivo, elas não foram participantes das bodas do Senhor. A parábola, então, das 10 virgens, retratando aqui o momento em que o Senhor Jesus volta para buscar a sua noiva, a sua igreja, haverá um rapto, um arrebatamento. Mas, aqui a gente vê, nem todos estarão preparados. Então, não importa, irmãos, a discussão que há, quando vai ser. Antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação, quando será o arrebatamento? O Senhor falou, o dia e a hora ninguém sabe. Então, aplique-se, eu e você. Vamos nos aplicar a manter a nossa reserva de azeite. Porque é o que conta. Quando Jesus chegar, a nossa lâmpada deve estar acesa. Nós precisamos estar preparados. Então, como nós temos aprendido, na linha do tempo do Apocalipse, aonde estará o arrebatamento nesta linha? Seja onde estiver, que nós estejamos preparados. E, em seguida, o Senhor, aqui no capítulo 25 de Mateus, fala que também isto é semelhante a um homem que, partindo fora para a sua terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um ele deu um tanto, outro, e aí diz que ele se ausentou para longe. Então, ele segue falando o que cada um fez com o valor, com o dom, com o talento que recebeu, com os bens do Senhor
que cada servo recebeu. E o Senhor aqui, ele reparte outra vez em duas categorias, né? A categoria anterior das 10 virgens eram as loucas e as prudentes, e aqui outra vez há uma separação, duas categorias, os servos ou empregados, ou como você preferir chamar. Aqui fala servos. Bom e fiel é uma categoria. A outra, mau e negligente. O bom e fiel, ele trabalha estando o seu chefe olhando ou não, estando ele perto ou indo viajar. Há um ditado popular que diz: o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, aqui justamente o Senhor se ausentou. Então, cada um ia fazendo conforme o seu caráter, a sua índole, os seus princípios, a sua fé. Mas aqui também o Senhor diz que há o dia da prestação de contas, né? A prestação de contas e o dia do galardão. E o servo bom e fiel vai entrar para as delícias, para o gozo do seu Senhor, para usufruir dos bens e da riqueza. Note que as riquezas e os dons que eles estão administrando é do Senhor, não é deles mesmos. Então, o Senhor dá para eles por um tempo, para eles administrarem. Cada um segundo as suas obras, segundo o que fez com aquilo que recebeu de Deus. E você vê que a justiça de Deus fala aqui que segundo a capacidade de cada um. O Senhor Deus não deu nada que a pessoa não pudesse, ou não soubesse, ou não conseguisse realizar. Portanto, as desculpas não vão, entre aspas, colar, porque o Senhor sabe muito bem que a pessoa poderia fazer. E aquele que foi bom e fiel na presença ou na ausência do Senhor, recebeu as riquezas e entrou para o gozo do seu Senhor, como diz aqui a palavra. E o mau e negligente, aqui diz que no dia do acerto de contas, o Senhor vai falar para ele, né? O Senhor vai falar. Qualquer um que tiver dado, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Algo a gente precisa apresentar perante o Senhor, de tudo, toda a riqueza que Ele nos confiou. Nós temos que prestar conta, não podemos chegar de mãos vazias, né? Porque Ele falou, ao que não tiver, até o que tem, que é o que o Senhor deu, vai ser tirado, né? E Ele diz que, ao contrário daqueles servos bons e fiéis, que entraram para usufruir das riquezas, dos bens, do gozo do seu Senhor, o mau e negligente também terá um destino. E o destino será aqui o que diz o versículo 31 do capítulo 25, o destino é trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. E a este servo mau e negligente, aqui no versículo 30, versículo 30, né? Diz que ele é servo inútil. Então, há esta caracterização que o Senhor dá, essa categoria para aquele que negligencia, que nem está preocupado, que deixa de lado, que enterra o seu talento, o seu valor, aquilo que o Senhor pôs em suas mãos para multiplicar, para produzir fruto.
Veja que tudo vai ser contabilizado pelo Senhor. O Senhor quer dar o galardão. Então é sobre isso que o Senhor está falando aqui. Ele tem grande prazer em repartir tudo que é dele, todos os seus bens, com aqueles servos. Porém, aquele que despreza, aquele que é preguiçoso, aquele que é negligente, e aqui chama de mal, aquele que é mal, ele vai ter um lugar muito ruim para ficar. Trata-se de um lugar a ser evitado. O Senhor não quer que ninguém vá para esse lugar, né? E ali o Senhor diz que haverá choro, haverá ranger de dentes. Aqui corrigindo, o versículo 30 é o versículo que fala do pranto e do ranger de dentes. E aqui no versículo 31 fala do Filho do Homem. Quando vier em sua glória, todos os seus santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Então ele está adiantando essa cena para os discípulos e para nós, explicando que ele vai apartar bodes de ovelhas. Obviamente não se trata de animais, são pessoas que são consideradas ovelhinhas, aquelas que seguem ao Senhor Jesus, aquelas que ouvem a palavra do pastor, que é Jesus, aquelas que obedecem, que se arrependeram, que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, que acredita na Bíblia, que obedece, que ama o seu próximo, que tem compaixão, né? E os bodes são aqueles que são revoltados, que não creem, que não têm nenhuma misericórdia do seu semelhante, né? E eles então serão separados em duas categorias, mais uma vez, os que são chamados de ovelhas à direita do Senhor Jesus e os que são chamados de bode à esquerda. E os que estão à direita, eles ouvirão do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, para a herança que já está preparada para vocês. Mas aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: aparta-te de mim, aparta-te de mim. E o Senhor Jesus então explica que quando as ovelhinhas veem alguém com fome, ela dá um prato de comida. Quando vê com frio, sem roupa, ela dá uma roupa. Mas os bodes, não, o bode, ele pode ver alguém com fome, com frio, doente, não vai visitar, pode ser preso, ele não vai ver. Então você vê que o Senhor Jesus aqui dá essa dica quando a gente vê alguém que precisa de uma ajuda, tudo isso ele está vendo. O que a gente faz em relação a necessidades que se apresentam diante de nós. E o Senhor diz que quando faz para qualquer um dos irmãos, pequeninos irmãos de Jesus, é como se fizesse para o próprio Jesus. E da mesma forma, quando não faz para os pequeninos, é a mesma coisa de não ter feito para o Senhor Jesus. Há exemplos assim no dia a dia que algumas pessoas tratam ao outro com tanto desprezo, dependendo do cargo, da situação. E eu trabalhei numa empresa que uma pessoa, a recepcionista, não conhecia um dos sócios e ela tratou de forma inadequada. E quando ela descobriu que era o chefe dela, que até aquele momento ela não tinha visto pessoalmente, ela ficou numa situação muito difícil.
Mas, se ela tratasse bem a todos, quando fosse o chefe, ela também estaria tratando bem. A gente tem essa lição, tratar bem a todos, porque quando a gente trata um pequenino, é a mesma coisa de estar tratando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? E aqui o Senhor Jesus fala, o Rei lhes dirá, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Você vê que Jesus fala claramente aqui que aqueles que foram considerados como ovelhas, aqui diz justos, justos no versículo 46, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus. E pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Mas você pode dizer, mas aqui está falando de obras, né? De dar para quem tem fome. Então, isso é uma obra, uma caridade. Mas veja bem, quando você tem Jesus no coração, quando você é salvo em Jesus, você não vai desprezar o seu próximo e as obras serão boas. Mas aquele que é mau no seu coração, que não crê no Senhor, que nunca se converte e se arrepende, as obras serão más. Isso não quer dizer que nós vamos ser salvos pelas obras. Isso quer dizer que, sendo salvos, fazemos boas obras. E não sendo o fruto, a árvore má dá um fruto mau, como ensina a Escritura Sagrada. Então, versículo 46, estes bodes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Jesus não esconde, ele já fala direto. Algumas pessoas acham até ofensivo se pregarmos a palavra assim, como está aí. Mas é o que a gente tem que fazer, mandar a real, né? Como diz o pessoal por aí. Tem que falar o que é, sem surpresa no futuro. Creu no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então, é assim que Jesus ensinou, já falava bem abertamente e sem rodeios, para que a gente saiba muito bem qual destino as pessoas vão ter. Os maus e negligentes, tormento eterno. Os justos, a vida eterna. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Se preparem. Azeite de reserva. Lâmpada acesa, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Muita paz.